Sejam muito bem-vindos, meus caros, e o dia de ontem ficou marcado por alguma tensão no Parlamento português, nomeadamente André Ventura ter que interromper a sua intervenção por algumas tensões emocionais, digamos assim, por parte de deputados, de um deputado mais especificamente do Partido Social Democrata. Felizmente, a nossa Rita não foi interrompida e vamos ouvir uma intervenção maravilhosa por parte da mesma, que eu acho que merece ser ouvida, que é uma intervenção mais direcionada, primeiramente, à ministra woke do governo do PSD, que da minha parte, deixem-me que vos diga, se esta ministra fosse parte de um governo de coligação do Bloco de Esquerda, do PCP e do Partido Socialista, posso-vos dizer que ela se sentiria igualmente em casa. Vamos ver, meus caros, o que é que a Rita tem a dizer e porque é que eu gostei tanto desta intervenção. Desperdiçou uma maioria à direita, vendeu-se ao Partido Socialista e mostrou que as suas palavras feitas sobre virar a página ao socialismo não passaram disso mesmo, de palavras feitas. Senhor Primeiro-Ministro, os jovens votaram à direita para se libertarem da agenda woke, da esquerda e da extrema-esquerda. Queriam crescer livres das amarras ideológicas e como é que o Senhor Primeiro-Ministro respondeu a este pedido? Com a Ministra da Juventude mais woke e progressista da nossa história. Uma ministra, é verdade, uma ministra que ofende as mulheres, uma ministra que ofende as mulheres quando lança campanhas para pessoas com útero, uma ministra que ainda ontem recebeu de braços abertos Mamadou Ba, que dizia que é preciso matar o homem branco. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, escusa de vir jogar agora a carta da revisão da disciplina de cidadania e desenvolvimento. Sabe porquê, Sr. Primeiro-Ministro? É porque não cola. E não cola quando, à semelhança do Partido Socialista, dedica quase 400 milhões de euros à agenda de género neste orçamento, mesmo que tenha tentado escrever em letra miudinha. Nós vimos, Sr. Primeiro-Ministro, nós estamos atentos. Bom, meus caros, eu não sei qual é a piada, sinceramente, por parte da ministra, quer dizer, porque efetivamente era o que eu dizia no início do vídeo. Esta ministra, se estivesse num governo de coligação do Bloco de Esquerda, PCP e Partido Socialista, ela provavelmente sentiria-se igualmente em casa. Porque é uma ministra que optou por introduzir no Partido Social Democrata, que se diz um partido de centro-direita, coisa que não é nem nunca foi, são de centro-esquerda na sua fundação, dizem os seus fundadores, não sou eu que o digo, um Partido Social Democrata que é uma derivação do marxismo. Eu posso repetir isto as vezes que vocês quiserem, até ficar tatuado em alguns votantes do Partido Social Democrata. E, portanto, esta escolha desta ministra, com determinada linguagem que utiliza, que, lá está, tem a ver também com a tipologia dos partidos. Eu já vos falei desta tipologia, que é a tipologia em ciência política apelidada de catch-all. Portanto, estes partidos basicamente abdicam da sua identidade pela sua manutenção política e pelo voto de todas as franjas da sociedade. E, portanto, estas pessoas têm que ter vários representantes de vários tipos de eleitorado para conseguirem ser e cumprir a tipologia catch-all. Mas quer dizer, não podemos simplesmente andar a dizer que somos de centro-direita, que vamos fazer grandes choques fiscais, que vamos controlar a imigração e depois chegamos ao fim do dia e temos uma ministra que diz que há pessoas com útero. Efetivamente há, mas pessoas com útero basta dizer mulheres, porque não há mais nenhuma pessoa com útero. Eu lamento dizer, eu sei que isto pode desiludir algum eleitorado de esquerda, mas as únicas pessoas que têm útero são mulheres. Portanto, é tão simples como isto. E eu sei que gostam de utilizar as exceções para dizer que... as exceções para descrever aquilo que é a generalidade. Mas efetivamente há mulheres que não conseguem engravidar. Sim, mas todas as pessoas que engravidam são mulheres. Há mulheres que não conseguem engravidar. Há mulheres inférteis, sem dúvida nenhuma. Mas todas as pessoas que engravidam são mulheres. E, portanto, eu sei que isto pode não agradar a determinados eleitorados de esquerda, nomeadamente à senhora ministra. Mas quer dizer, um partido que se diz de centro-direita, grandes choques fiscais, controle da imigração, combate à ideologia de género, diz o Sr. Primeiro-Ministro, e depois tem uma ministra que diz pessoas com útero, quer dizer, não, são duas coisas que não são conjugáveis no mesmo partido, tampouco no mesmo governo. Mas sobre jovens, Sr. Primeiro-Ministro, os jovens estão cansados dos seus programas de maravilha que prometem resolver tudo, mas não resolvem absolutamente nada. Lançou um pacote de apoio à aquisição à habitação e o que é que aconteceu? Os preços na habitação dispararam. E agora fala em IRS jovem como se fosse uma receita milagrosa que realmente fosse impedir os jovens de emigrar.
Mas eu gostava de fazer presentes a reflexão de uma jovem imigrante, porque ao contrário da nossa Ministra da Juventude, prefiro ouvir quem ama Portugal do que quem odeia e combate Portugal. É que, enquanto em Portugal o salário médio ronda os 17 mil euros, no Reino Unido é de cerca de 35 mil libras. Um jovem, com a medida que o Sr. Primeiro-Ministro propõe e com estes salários, em Portugal, irá pagar cerca de 4 mil euros em impostos ao longo de 10 anos. No Reino Unido, pagaria cerca de 55 mil euros em impostos. No entanto, um jovem que fica em Portugal, mesmo depois de 10 anos com o IRS jovem, terá ganho apenas cerca de 170 mil euros, enquanto aquele jovem que se mudou para o Reino Unido ganhou cerca de 270 mil euros. Consegue perceber a diferença, Sr. Primeiro-Ministro? É uma diferença de quase 1.000 euros por mês, uma diferença de quase 10 mil euros por ano, uma diferença de quase 100 mil euros ao final de uma década. E por isto, os jovens vão continuar a procurar lá fora aquilo que não conseguem encontrar cá dentro, Sr. Primeiro-Ministro. Bom, meus caros, e esta foi a maior parte da intervenção. Eu só não vou deixar até ao fim porque eu depois alongo-me imenso e acabo por deixar o vídeo demasiado longo. Mas quer dizer, estas receitas milagrosas, nós ouvíamos o Luís Montenegro na sua campanha a falar de grandes choques fiscais. Quer dizer, onde é que andam esses grandes choques fiscais? Onde é que andam os choques? Para mim há um choque. É do tão pouco que vocês desceram impostos. Isso a mim é que me choca. Os choques fiscais não existiram verdadeiramente. Eu estou chocado pela quantidade minúscula de impostos que vocês diminuíram. Isso é o que me incomoda. Agora, efetivamente, choques fiscais não vi nenhum. Para terminar sobre a questão da ministra, efetivamente, quer dizer, alguém tinha que lhe dizer. Não podemos... O Luís Montenegro esteve num congresso do PSD. Vamos lá ver se as pessoas percebem isto, que é para não dizerem que eu estou a ser faccioso porque sou militante do Chega e, portanto, podem achar que tem a ver com uma questão de eu ser faccioso ou não. O Luís Montenegro esteve no congresso do PSD a dizer, e aliás isso foi noticiado e inclusive é combatido, nomeadamente pelo Expresso nos meios de comunicação tradicionais, que queria combater as amarras, queria retirar as amarras ideológicas das escolas e queria combater a ideologia de género, eventualmente tentando roubar algum eleitorado da direita para si. No entanto, depois tem a ministra, a sua ministra da Juventude, que aliás, deixem-me que vos diga de passagem, não é por criarem uma ministra da Juventude que automaticamente vocês querem saber da juventude, portanto eu acho que também é importante dizer isto, mas ao criarem essa ministra, uma ministra completamente woke e progressista, vocês não podem querer ser os combatentes daquela que é a ideologia de género e as amarras ideológicas na escola, quando têm na composição do vosso próprio governo uma ministra que diz que há pessoas com outro. Quer dizer, as duas coisas não são compatíveis. Ou bem que vocês querem combater a ideologia de género e querem combater as amarras ideológicas nas escolas, ou bem que têm uma ministra que diz pessoas com outro. As duas coisas ao mesmo tempo não pode ser. E portanto, isto não é uma questão de discriminação ou de discurso de ódio, é biologia pura. As únicas pessoas capazes de engravidar são mulheres. E portanto, isto não é uma questão de opinião, isto não é ideologia. Eu estou-vos a falar de biologia comprovada cientificamente por várias pessoas ao longo de várias décadas. Nós neste momento estamos a debater coisas tão miseráveis, enquanto vemos países que até há bem pouco tempo estavam atrás de nós, nomeadamente algumas potências a nível mundial que vão ultrapassar brevemente os Estados Unidos. Temo que na próxima década vejamos a China a ultrapassar os Estados Unidos, porque a China não tem as preocupações que os Estados Unidos têm do ponto de vista de combates sociais completamente ideológicos que visam única e exclusivamente a manutenção da esquerda e a sobrevivência da esquerda. Mas o que nós vemos de forma clara e límpida é que enquanto nós andamos a discutir coisas completamente laterais, vemos a China a produzir, com um crescimento económico que não tem qualquer tipo de comparação àquilo que foi o crescimento económico da Europa em bloco e então ao crescimento dos Estados Unidos. A própria Rússia cresceu mais economicamente falando em guerra do que a Europa em situações ditas normais e ditas relativamente estáveis. Portanto, nós temos que dar um murro na mesa, meus caros. Que ninguém pense que a China e que a Rússia, nomeadamente, eventualmente, uma coligação, digamos assim, dos BRICS, que ninguém pense que o poder financeiro não vai gerar poder militar e que o poder militar não vai gerar mais força em cima da mesa de argumentação. Meus caros, quando houver poderio
financeiro, vai haver poderio militar, e quando houver poderio militar, vai haver poderio político. E que ninguém tenha dúvidas disto. E, portanto, está na hora de acordarmos para a vida, se querem continuar a exercer influência a nível mundial, porque eu, da minha parte, gostaria efetivamente que a Europa exercesse alguma influência, que não andasse debaixo dos Estados Unidos e que não fôssemos convencidos de que é normal não termos exército e de que é normal sermos pobres. E, portanto, que vamos começar a reagir e ter alguma noção e fazer efetivamente algum choque fiscal e retirar ministras do governo que dizem que há pessoas com útero. Claro que há. As mulheres são pessoas. E, portanto, esta expressão por si só não é que esteja errada. Eu acho é que é uma redundância, meus caros. Porque as mulheres são pessoas, efetivamente, mas mulheres são as únicas pessoas que têm útero e que podem engravidar. E que isso fique claro nas cabeças de todas as pessoas que me estejam a ouvir. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Quero-vos agradecer por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 20 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.